Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade em boa parte do país. A chuva tem acontecido de forma bastante irregular, muito pontual, e em grande parte das áreas brasileiras, uma chuva ainda sem grandes acumulados. Diferente do que tem acontecido nesses últimos dias no Sudeste, as nuvens carregadas ainda estão associadas a uma frente fria que está avançando bem lentamente para o oceano. Mas antes da gente conferir os destaques da previsão do tempo de hoje, vamos abrir a previsão falando do que aconteceu no último sábado, o fenômeno chamado Terras Caídas, que aconteceu no Amazonas. É um fenômeno que é intitulado, até pelas famílias ribeirinhas no Amazonas mesmo, é um fenômeno natural que provoca grandes mudanças ambientais e também muitas tragédias. É comum durante essa época de baixa dos rios. Essas terras caídas no Amazonas afetaram aqui a Vila Arumã. Foi uma destruição, teve uma morte confirmada de uma criança e 4 pessoas ainda estão desaparecidas. 3 foram soterradas e uma pessoa caiu no rio com esse processo de terras caídas. Só para a gente entender aqui, essa cidade de Beruri, que foi a cidade afetada dessa Vila Arumã, fica a 173 quilômetros de Manaus. Grande parte do estado do Amazonas tem enfrentado essas secas, já uma seca severa por conta do fenômeno El Niño, que mantém as chuvas muito concentradas na região sul e seca completamente áreas aí da metade norte brasileira. Então a situação é bastante complicada. 55 municípios no estado do Amazonas ainda estão em situação de emergência por conta dessas secas. Inclusive, nesses últimos 15 dias, tivemos chuvas muito irregulares no Amazonas. Em Manaus, choveu cerca de 27 milímetros apenas em 2 semanas, enquanto que em Eirunepé choveu quase 115 milímetros. Então, tem chovido de forma expressiva, mas de forma muito pontual. Muitas cidades no Amazonas estão enfrentando essas chuvas muito isoladas, com baixos volumes e essa seca nos rios. A expectativa para esses próximos dias, inclusive, até é de chuva no Amazonas, mas com baixos acumulados, chuvas ainda irregulares e insuficientes para reverter esse déficit hídrico. Enquanto isso, nesse período de 4 a 9 de outubro, muita chuva de novo na região sul, por conta do El Niño, que mantém esse tempo um pouco mais seco em áreas da metade norte do Brasil e o excesso de chuva na região sul. Nesses próximos dias, alerta de novo entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não se descarta, inclusive, novas inundações com acumulados que podem passar até dos 200 milímetros nesses próximos dias. Falando do tempo desta quarta-feira, a expectativa é de chuva em praticamente todo o centro-sul do Brasil, com destaque para o retorno das chuvas em áreas da região sul com uma nova frente fria. Tem risco de chuva volumosa, tem risco de chuva forte, com ventos, raios, queda de granizo também, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e depois o fenômeno vai avançando, essa frente fria, esse sistema meteorológico vai avançando, deve provocar temporais também no final do dia no estado do Paraná e já no estado de São Paulo também. Nesta quarta-feira, só não tem previsão de chuva nas áreas claras do mapa, onde a expectativa é de céu claro e ensolarado. Para terminar, a gente fala das temperaturas que continuam elevadas em boa parte do país, máxima de 39 graus em Campina Verde, 40 graus em Sinop, até 37 graus em Santarém.